adquira o seu. Vamos ficar de pé e abrir a nossa Bíblia e iniciar o culto nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 47. Nós vamos fazer essa leitura de maneira conjunta, todos a uma só voz, de maneira inteligível. Vamos ler Salmo 47, de pé, com muita alegria. Depois da leitura deste salmo, quem puder permanecer de pé, permaneça. Nós vamos aos nossos cânticos espirituais. Nos diz assim o texto do Salmo dos filhos de Coré, falando sobre Deus, o Rei da terra. Todos juntos. Batei palmas, todos os povos, celebrai a celebrai a Deus, salmodiai, cantai louvores. É o que vamos fazer agora. Quem puder permanecer de pé, assim, continue. Esqueci de avisar a nossa irmã Laurita. A irmã Laurita está internada, foi hoje pela madrugada, voltou, está lá no hospital do subúrbio. Os irmãos orem, que o momento é delicado, orem por ela e pela família, tá bom? Nossa irmã Laurita, a mãe de Dona Silvia, da missionária Gina, sogra do Jairo, a avó do Thales. Para quem não conhece, vai conhecer por alguma indicação assim. Vamos cantar? Sim, Dona Celidalva e Dona Noralice, obrigado pelo belo arranjo. Fizeram. Deus abençoe você. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai
vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana.
pregando nessas férias, e em uma das igrejas, eu disse que um irmão disse que o pastor Maurício tem sempre um Kinder Ovo. Sabe o que é Kinder Ovo, né? Aquele chocolatezinho antigo e que tem uma surpresinha dentro. Aí ele sempre me pergunta: não vai ter Kinder Ovo hoje não, né, pastor? É claro que eu não vou avisar, mas hoje tem, viu? Vida abundante, vamos lá. Não entreguei quem foi, só disse a história. Vamos cantar com muita alegria. Esse Cristo que é a nossa vida nos deu uma vida abundante. E como igreja nós precisamos ter essa alegria, essa vivacidade de viver o Evangelho de Cristo Jesus. Esse Kinder Ovo é gostoso, aquele lá não é muito não. Vamos lá? Com muita alegria. E colocando em nosso coração esta mensagem, a gente quer de fato louvar, pois Ele nos deu nova vida. Meu Senhor, pois nova vida Ele me deu, também refúgio e direção, e hoje sou filho seu. Agora posso proclamar em sua graça e salvação, e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Meu Senhor, pois nova vida direção, e hoje sou um filho seu. Agora posso proclamar a sua graça e salvação, e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Agora posso proclamar, e eu vi uma graça e salvação, e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Vida abundante, vida em Jesus, meu Salvador. Eu tenho agradecemos ao Senhor por esta vida abundante que em Cristo temos recebido. A irmã Célia Aragão, minha querida irmã, vai louvar a Deus com esta oração. Oremos, queridos. Oh, Senhor. Estamos aqui
agradecidos em teu nome por causa dessa vida. Senhor. Vida abundante que recebemos através do teu Filho Jesus. Amém. Somos uma família, Senhor. E estamos felizes em estar aqui com os nossos irmãos. Oh, Deus. Agradecemos, ó Deus, pela família do Senhor. Obrigado. Obrigada, Senhor, pelo sangue que o Senhor verteu na cruz por causa dos nossos Oh, pecados, Senhor, louvado para que seja nós teu tivéssemos vida abundante. Louvamos a Ti, agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue conosco, Amém. mexendo com os nossos corações, Oh, Senhor. para que nós possamos continuar sentindo a Tua presença Oh, nas Deus, nossas faz vidas. assim. Ajuda-nos a ser exemplo, Senhor. Por Que a Tua favor. palavra lida, exposta, Oh, possa Deus, fazer, ó Pai, misericórdia. algo diferente, algo novo no nosso viver. Amém. E que nós possamos colocar em prática dia a dia. Amém. Louvamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. E para a nossa reflexão, tenha um pouquinho de paciência. Hoje é dia de festa. Nosso horário, embora um pouco avançado, mas nós vamos abrir a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo à igreja em Tessalonicenses. E faça isso no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 10. Já estava em meu coração usar esse texto hoje pela manhã. Não sabia que o pastor Itamar ontem iria usar o outro texto e falar da mesma temática. Então eu creio que é o Espírito Santo de Deus mesmo, né? E a gente ontem ouviu sobre uma igreja saudável. Como igreja devemos ser aquela igreja. E esta era a mensagem que hoje pela manhã eu já tinha separado e queria trazer aos irmãos para a reflexão também, usando esse texto. Ele usou um outro, nós vamos usar esse. Mas eu queria que você guardasse no coração. Vamos apenas pontuar algumas verdades. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso, no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Amém. Queridos, a carta da igreja em Tessalônica, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Foi escrita num momento muito especial na vida daquela igreja. Alguns problemas, algumas tribulações e algumas situações adversas a igreja estava vivendo. E, dentre muitas coisas que aconteciam à ocasião em que Paulo escreveu esta carta, havia um certo estresse na igreja, e isso fica bem evidente na segunda carta que ele escreve, quando as pessoas, em virtude daqueles momentos tribulacionais, daquelas dificuldades que estavam atravessando, da imposição que o mundo lhes fazia, com uma perseguição ostensiva, os crentes da igreja de Tessalônica começaram a se apavorar em relação
alguma coisa referente à volta de Jesus Cristo. E alguns achavam até que já estava sendo muito longa esta expectativa, muito demorado esse retorno. Então Paulo escreve 2 cartas a esses irmãos, só que na primeira carta ele faz questão de pontuar verdades que são fortalecedoras para a igreja, para que a igreja retomasse o fôlego, retomasse o ânimo, retomasse o entusiasmo, a alegria, a disposição e continuassem prosseguindo. E a introdução desta carta é justamente uma oração que Paulo faz de gratidão pela vida dos crentes em Tessalônica. Ora, nossa igreja está também completando mais um ano de vida num tempo difícil, uma hora muito grave no mundo. Vivemos situações as mais escandalosas em todos os níveis da sociedade. Politicamente, não dá nem para a gente elencar aqui as coisas do que acontece, da podridão no palácio, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal. Isto no Brasil inteiro. Se formos discorrer a respeito da moralidade como princípio de vida na sociedade contemporânea, está tudo invertido. Os valores éticos, os valores relacionados à família, há uma inversão de valores, e nós estamos no meio desse mundo, com todas estas situações, sem contar o que se levanta, como alguns projetos de lei, que são chamados PL, né? E que alguns tentando trazer uma prisão ao pensamento da igreja a respeito de algumas situações, essencialmente no que tange à família, ao posicionamento contra a união homoafetiva, e estão tentando colocar a mordaça, e por vez por outra surge um parlamentar, e um deles é baiano, professor de universidade, pensador, aspas, segundo ele, e que representa, né, com muita ênfase, esse segmento da sociedade que hoje está no Brasil inteiro, inclusive aqui na Bahia, realizando uma chamada parada. Enfim, a gente vive dias difíceis, como diz Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo no capítulo 3, que retrata muito bem a sociedade dos nossos dias. O povo de Tessalônica estava assim. E às vezes parece-nos que a esperança se esvai. Parece que não vai acontecer nada que mude o quadro, que transforme, né, a presente situação. Mas aí é que o Senhor nos chama para permanecermos como modelos, para sermos de fato uma igreja que faça a diferença, que marque a sua geração, que marque o seu tempo, a sua história, que delimite a ação de toda a sua atividade para a glória de Deus, e ao mesmo tempo que delimita a sua ação no pensamento de Deus para a sua glória, também expanda a mensagem do Evangelho, chegue a outros lugares, vença fronteiras e entregue a mensagem pura do Santo Evangelho, que salva o perdido pecador e que pode transformar o mundo onde estamos colocados. Tanto isso é verdade que quando Lucas escreve o seu livro de Atos, dos relatos da história da igreja, referindo-se Lucas à igreja de Tessalônica, ele diz assim: chegaram aqui a Tessalônica aqueles que transtornam o mundo. A igreja tem que se posicionar, marcar presença, ser de fato essa que transtorna o mundo não o aspecto físico, o cosmos, mas o mundo Aion, as filosofias, os pensamentos, a estrutura sociológica do ponto de vista filosófico da sociedade. O mundo é impactado pela vida da igreja, e pessoas que são de Deus serão tiradas de lá pela ação que a igreja realizar. Essa é a nossa tarefa. Se o Senhor está demorando muito e a gente fica um pouquinho estressado, achando que demora,
tem alguns até que estão gostando, né? Demora, Senhor, um pouquinho mais que eu ainda não me casei. Assim dizia um colega meu lá no seminário. Shelô, Salomão, o nome dele, o apelido era Shelô. Shelô, Jesus está voltando. Ele disse, casca fora, eu quero casar ainda. Era brincadeira, mas às vezes a gente fica querendo protelar, achar que a volta de Cristo pode sim demorar. Ao contrário, nosso coração tem que alimentar um profundo desejo, um profundo anseio que Cristo volte logo. Estabeleça o seu reino, novos céus, nova terra, novos valores, nova dimensão, de coisas que a gente não pode nem prescrutar e imaginar, ainda que anelemos por essas coisas. Mas até lá, nós temos que aqui marcar a nossa história. E louvamos a Deus porque a Igreja Presbiteriana Moriá, aqui nessa localidade, ao longo dos seus 24 anos, tem, durante o momento da sua jornada, da sua caminhada, em momentos distintos, em cada época, feito algo que tem marcado a sociedade onde ela está posta. E nós não queremos nos contentar. Ainda precisamos fazer muito para a glória de Deus, como igreja. Então, eu quero concluir dizendo para vocês algumas coisas apenas aplicativamente aqui. Como podemos assim sermos? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus e diz aqui, recordando diante do Pai de algumas coisas que como igreja nós não podemos perder de vista. Características marcantes de uma igreja que é madura, saudável e que faz diferença. Ele usa 3 verbos e chama as 3 virtudes teologais para que jamais sejam esquecidas pela igreja de Tessalônica naquela época difícil, naquele tempo de expectativa da volta de Cristo. Vale para mim, hoje para você como igreja aqui no Resgate. Primeiro ele diz, eu agradeço ao Senhor pela operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança. Em quem? Em o nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, a fé cristã não é estática. Nossa fé não é engessada. Por isso, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 6, e fala da armadura de Deus que devemos nos revestir para enfrentar uma luta que não é carnal, os principados e potestades, ele diz, embrace o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. A ideia de operosidade não é uma ideia de uma fé estanque, apenas o dia que a gente creu, recebeu e pronto, e a gente diz, eu tenho fé, e acabou. Não, a fé tem que ser operosa, tem que haver labor, trabalho, e não é fácil trabalhar. Você tome o exemplo da sua atividade laboral como profissional, seja qual for ela. Ei, minha querida professora, ao longo de anos ensinando português e inglês, é trabalhoso ou não é? É a única profissão que, quando termina a atividade, leva para casa. Não para, professor não para. Leva para corrigir prova, leva para corrigir trabalho, depois prepara a aula de novo do outro dia. É assim, é uma dinâmica repetitiva, mas é um labor cansativo, mas tem que ser feito. Outras profissões com menos encargos, mas se parar, não vai efetivar o resultado na vida de ninguém, seja quem for o profissional. Na fé cristã não é diferente. Nossa fé não pode ser estagnada, parada, ela tem que ser operosa. Eu tenho que trabalhar de alguma maneira para que outros conheçam a minha fé, entendam a razão da minha esperança, daquilo que eu creio e em quem eu creio. A igreja precisa trabalhar mais na sua atividade de fé. Amém? Segundo, Paulo fala aí, também que se recordava da abnegação do amor. Abnegar significa pensar primeiro no outro. E, queridos irmãos, o amor é algo que tem se esvaziado na vida das pessoas. E eu não estou me referindo aqui ao amor a nível simplesmente
de sentimentos. E até porque tem sido muito vazio hoje esse negócio, né? Se diz tão facilmente hoje eu te amo, que misericórdia. Todo mundo ama todo mundo. Lá no Face é um festival de amor. Meu amor para cá, meu amor para lá, meu amor para acolá. É amor de todo tipo. Mas na prática, isso não tem sido visto. O apóstolo Paulo descreve no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios o hino do amor. E se a gente for ser sincero, aquele amor que ali está, muitas vezes não está próximo de nós em relação aos outros. Eu já disse aqui, vou repetir. Na Bíblia existem 5 palavras para amor. Estorge, o amor que trabalha. Porneia, o amor que possui. Eros, o amor sexual. Filia, o amor fraternal. E ágape, que é o amor que Paulo está falando aqui, o amor sacrificial que abre mão em prol do outro. Quando fala abnegação do amor, é esse amor que Paulo quer nos trazer. Algo que atinja primeiro o outro, não pensar em mim, nos meus interesses, mas no interesse do outro. E a igreja precisa se interessar por quem está perdido. Mostrar o grande amor de Deus, que deu o seu Filho, único no gênero, para morrer por nós na cruz do Calvário. E Paulo fala da outra virtude, que deve ser característica de uma igreja saudável e madura. A firmeza da vossa esperança. Em quem? No Senhor Jesus Cristo. Uma esperança estabelecida, uma esperança segura. Algo que nos remeta à pessoa de Jesus, que nos faça acreditar nele, tudo que ele ensinou como verdade. E esperar que ele voltará para nos levar, nos livrar dessa situação um dia de forma definitiva. Ter esperança na volta de Cristo, ter esperança nas promessas de Deus, ter esperança no que ele tem nos dado como promessa em suas escrituras. Não fechar em nossa mente e nosso coração qualquer senso de esperança e expectativa. Eu já disse a vocês que aprendi sobre esperança muito. E já citei aqui definição de esperança na Bíblia, que é confiar em Deus. Já citei a vocês esperança na língua do direito, no conceito do direito, que é a expectativa de algo que me pertence e de que eu não posso abrir mão. É garantia, direito adquirido, não é isso, meu doutor? Se for frustrado, impetre o mandato de segurança, porque ele lhe pertence. No direito, esperança é isso. Já disse que em estatística, a esperança é a primeira que se calcula. Na ciência das estatísticas, quem estuda sabe que a esperança é aquilo que se calcula em primeiro lugar para atingir o objetivo. E a esperança, na estatística, eu aprendi isto esse mês passado, quando eu falei sobre esperança. Um doutor em estatística disse: ela parte sempre do nada, do zero. Esperança naquilo que você sabe que tem é uma coisa. Agora, partir do nada, na estatística, a esperança parte do zero. Na matemática, a esperança é a média da variável de uma função aleatória sobre a variável desta função. Não disse nada, sempre que eu cito isso, porque eu não sei nada de matemática. Mas essa é a definição de esperança na matemática. E sabe o que representa isso? No cálculo da média da variável, da função aleatória sobre a variável dessa função, nunca é menos do que 1. Em Cristo nós temos sempre a única esperança. Há sempre uma esperança para quem está em Cristo Jesus.
E é isso que o mundo precisa conhecer, e nós como modelo precisamos levar ao mundo essas verdades. Segundo lugar, olha só que coisa tremenda, versículo 5. O apóstolo Paulo diz aí para nós e nos mostra que uma igreja madura, uma igreja saudável, não apenas é caracterizada por essas três virtudes, mas é uma igreja que tem convicção de que tudo que é operado nela está sendo é pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. É uma convicção, é algo interno. Sabe que foi chamado não porque ouviu qualquer coisa, mas porque Deus, por meio da sua palavra, através do seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trouxe você para o meio desse povo. Você não é crente porque você um dia achou melhor ser evangélico do que romano, espírito, qualquer coisa. Você é crente porque o poder do Espírito Santo um dia operou no seu coração, na sua mente, e a palavra de Deus tem sido para você verdade, e essa convicção você traz. A igreja segura, modelar, a igreja saudável, a igreja madura, tem essa plena convicção, e nada lhe afasta do que Deus tem feito, e nem da sua palavra. Terceiro lugar, o texto nos ensina que a igreja saudável, madura, é uma igreja que vive com alegria, a alegria do Espírito Santo. Olha aí o versículo 6. Com efeito, nos tornasse imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio a muita tribulação. Agora, como é que esta quantidade de tribulação, muita tribulação, fazia diferença na vida daqueles irmãos? É que eles receberam a palavra com o quê? Com a alegria do Espírito Santo. Eu já ensinei, já disse aqui, que o crente, ele é feliz mesmo quando não está feliz. A alegria do Espírito Santo, ela é algo que invade a nossa vida, mesmo na hora de tribulação, mesmo na hora de dor, mesmo na hora de agonia, mesmo na hora de angústia, o Espírito Santo alegra, aquece o nosso coração. Uma igreja madura precisa ser assim, e às vezes sabe o que acontece? Na hora difícil, nós em vez de nos alegrarmos no Senhor, que é a nossa força, ficamos questionando as situações. É hora de despertar a maturidade. Quinto lugar. Quarto lugar, versículo 7. De sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja que é modelo. E toda vez que eu uso essa palavra, eu gosto de ilustrar com a figura da costureira. Não sei se hoje usa mais, viu? Quem costura depois me diz. Minha mãe usava muito moldes, comprado na revista, sei lá qual era o nome daquela revista. Cara, sei lá como. Hein? Manequim, Gil Brandão, apareceu o nome aí. Aí vinha um encartezinho com um molde. E as mulheres geralmente pegavam ali, porque era o modelo de algum vestido de um personagem da novela, de uma, né? Naquela época, não sei quem. Hoje os modelos são tão devassos que não dá nem para copiar. É tanta besteira, as mulheres aparecendo quase seminuas nas novelas. Mas as mulheres compravam aquele molde, ia para lá, levava para casa. Quando era no domingo, estava na igreja, alguém com vestido azulão assim. Aí dizia, puxa, parece com aquele vestido da atriz tal. O molde certinho, e tinha uma carretilhazinha. Hein, dona Cidélia? Não é do seu tempo não, né? É. Com um papel que ele tinha, parece um carbonozinho, que botava em cima do pano que você comprava, ou infestado, tem esse nome, não tem? Infestado, que é um pano duplo, né? Que tem a medida dobrada. Aí abria em cima da mesa, minha mãe afastava tudo, botava o molde e a carretilhazinha assim, ó. Depois cortava, costurava, saía igualzinho ao camarada que fez a grife daquele modelo. Paulo está dizendo isso, ó, sejam esse modelo estampado em Jesus. Que a marca, que os traços de Jesus
modelem a vida de vocês. Que a igreja seja o exemplo, o modelo, a expressão do próprio Filho de Deus. Vistam-se com esta roupagem, a roupagem modelar do Evangelho de Jesus. Amém? Não é o que os homens pensam. Não são frases de efeitos bonitas trazidas pelos pregadores. Não é aquilo que alguém pensa que de fato, só porque é animado e agitado tem valor. É o que está nas Escrituras, o que está tipificado na pessoa de Jesus. Vista esta roupagem, seja modelo. Seja uma Gisele Bündchen do Evangelho. Ou um Vitor Fasano. Eita, fui longe, né? Seja um modelo exemplar, aquele que todo mundo quer ser, que copia, que imita. A igreja tem que ser esse modelo. Mais do que esses que são da mídia, impactam a sociedade. Nós temos que impactar a nossa sociedade. E o nosso modelo é Jesus. Transfigurado na cruz, pregado no madeiro, aquele que ninguém dava nada, por onde os homens passavam e meneavam a cabeça, onde os tosqueadores arrancaram. O modelo é Ele. A estampa da nossa vida tem que ser com a roupagem dele, para a glória do Senhor. Amém? E por fim, queridos, como igreja, a gente precisa ser promotora, divulgadora do Evangelho. Versículo 8. Mas por meio de, também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, ao ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Propagar a fé da igreja Moriá precisa sair como a da Macedônia, ir para outros lugares, ser divulgada, ser apresentada, mostrar como foi que abandonamos a nossa religiosidade vazia, largamos os ídolos, como nos convertemos ao Evangelho, com a única função, servir ao Deus vivo, ou melhor, ao Deus vivo e verdadeiro que nos chamou para sermos esta igreja. Que Deus nos abençoe e que esses 24 anos nos remetam para o jubileu de prata da nossa igreja, com profundo desejo no coração de sermos esta igreja, mesmo que os tempos sejam difíceis. Cremos no Senhor Jesus, que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé. Convido os presbíteros a tomarem aqui lugar à mesa. E eu vou convidar o meu presbítero. Meus presbíteros daqui não fiquem com ciúme não, viu? Se alegrem, porque eu tive um presbítero do peito também lá. Eu disse para o seu Rubão, quando estava aqui na frente, e para Álvaro, que estava do meu lado direito, não me abandonem não. Não foi Álvaro, não foi seu Rubem. São os novos, junto com o George, na nova configuração do conselho. Mas eu quero chamar o presbítero Roberval, que vem aqui. Cadê ele? Meu presbítero, fica aqui, ó. Ele disse que é obediente, veio logo. Abra sua Bíblia, queridos. 1 Coríntios. Olha só. Cadê meu presbítero Moab? Vem cá, você nunca veio, né? Eu já veio, já, não vai? Vem para cá também, homem. Fica aqui ladeando esses homens, fica mais bonita a mesa. 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja quanto à celebração do Senhor, nos diz assim, a partir do verso 17 até o verso número 34, mas nós vamos ler apenas o texto no versículo 23. Vamos ler juntos. 23 e 24.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Até o 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Assim como Jesus e seus discípulos naquela noite se reuniram à mesa com o pão e o vinho, oraram e comeram e beberam o pão e o vinho, nós vamos fazer o mesmo agora. Senhor nosso, obrigado porque esse meio de graça não foi retirado de nós. Louvamos porque ele representa tudo que o Senhor fez por nós, entregando o teu corpo, vertendo o teu sangue para nos remir de toda a culpa, nos perdoar os pecados e nos comprar para sermos povo exclusivamente teu. Obrigado, Senhor, porque podemos nesta manhã relembrar e em memória do Senhor todos os teus feitos, todas as tuas obras, mas sobretudo lembrarmos da pessoa bendita do Senhor, que é o nosso Salvador. Ó Deus, dá que ao tomarmos o pão e ao bebermos o cálice nesta manhã, sejamos alimentados. E assim como eles representam alimento, vida, saúde para o corpo, naquilo que eles são em sua função, nesta manhã representem para nós a realidade do alimento espiritual, da saúde espiritual, da alegria espiritual que tanto precisamos. Abençoa, portanto, o pão e o vinho aqui dispostos, e que tomemos com muita alegria. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos, na noite em que Jesus foi traído, após haver ele orado, como fizemos, ele tomou o pão e, depois de ter partido o pão, disse: esse é o meu corpo que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que comerdes. Todos os que são professos, que já foram batizados, são membros de qualquer igreja genuinamente cristã e que estão em plena comunhão com a igreja, não estão sob disciplina, podem agora participar desse elemento. Você se examine e tome. Você se examine e tome, então, do pão. Pode ir. Não precisa esperar um pelo outro, viu? Faça como você se sentir melhor ao comer este elemento. O pão representa alimento. O pão é Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu
sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Esse é o meu corpo, Jesus assim disse aos seus discípulos, foi oferecido por amor de vós. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes. A Bíblia também nos diz que, por semelhante modo, após haver ceado, Jesus toma o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que dele beberdes. O sangue foi o preço pago por Jesus, para que pudéssemos ser chamados pelo Senhor como filhos, propriedade exclusiva dele. Você não precisa esperar, o cálice é descartável, pode deixar aí também sobre o banco. Bebei dele todos, disse Jesus. Minha vida entrego a ti. Os meus sonhos entrego a ti. Faz de
Teu sangue é precioso. Teu sangue é precioso. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, disse Jesus, foi derramado em favor de muitos. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus, todas as vezes que dele beberdes. Glória a Deus. Fica de pé, meu irmão. Eu sei que Roberval vai lembrar. E o povo já sabe como é. Lá em 1 Coríntios 11, versículo de número 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja diz: amém. Até que ele venha. A igreja fala: Maranata. A ceia tem que servir para nos animar, anunciar a morte, o fato, lembrar da pessoa que morreu, Jesus, mas esperar o grande acontecimento, a volta dele. Amém? Abra o seu inário, nós vamos encerrar com muita alegria, cantando o hino Espírito do Eterno Deus. Já que falamos da igreja, que esse Espírito nos quebrante cada dia mais, nos console, nos transforme, nos faça transbordar de Deus, operando em nós o seu poder, para sermos essa igreja madura, exemplar. Depois desse hino, nós encerramos o culto nesta manhã, lhe esperando, às 18h30, hoje à noite, ainda aqui, quando teremos batismo, profissão de fé. Vamos cantar? 86, do Inário Novo Cântico, com alegria. Embora seja um hino lento, não significa que tenha que ser cantado sem alegria. É uma oração. Presbítero Roberval Lopes, ora para nós, por favor, meu irmão. Que a nossa vida, Senhor, seja um lugar onde o Teu Espírito, onde Jesus tem prazer em estar. Ó Senhor. Deus, que tudo que ouvimos aqui nesta manhã, Deus, tem misericórdia. que aprendemos aqui nesta manhã, Ajuda-nos. possa, ó Deus, servir, ó Pai, de alerta para as nossas vidas. Amém. Que depois que sairmos daqui da Tua casa, Ó Senhor. da porta ali para fora, Ó Deus. continue, ó Pai, a nossa vida sendo um culto Amém. racional ao Senhor. Ó Deus, faz assim. Que em tudo que venhamos, ó Pai, fazer, colocar as mãos,
planta do nosso pé, Ó Deus. seja abençoado pelo Senhor. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Obrigado, reunidos, Senhor. comungando, Senhor, com os nossos irmãos. Ó Deus. Com perdão dos nossos pecados que te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que agora a doce graça de Jesus, que igualmente benfazeja é, o terno amor de Deus, que é compassivo para conosco, e toda manifestação de consolo, conforto e orientação, que há no Espírito Santo de Deus, opere com poder em cada um de nós aqui reunidos nesta manhã, e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta.